E aí galera, tudo bem? Hoje eu quero falar pra vocês como é que você que tá vendo esse vídeo aí, como é que você vai virar um imigrante coxinha como Edu, né? Aquele cara que fez as coisas certinhas, hoje vive na América, tá ali esperando a cidadania e tal. Como que você vai conseguir ser esse cara, esse imigrante coxinha que vai fazer tudo certo, vai chegar na América e vai ser bem sucedido? Então, a primeira coisa e a mais importante você tem que colocar na sua cabeça: não tem atalho, não tem jeitinho. O que tem é planejamento. Tudo que você precisa fazer é se planejar. Então você tem que se planejar com muita calma e fazer as coisas com muita calma, porque não tem atalho, não tem jeito certo, não tem advogado mágico, não tem empresa maravilhosa que vai resolver todos os seus problemas. Se você não tem um planejamento e a capacidade na qual o seu visto pode ser aprovado, você não vai virar imigrante coxinha. Você vai ter que pegar um atalho, vai ter que fazer um negócio ilegal, vai ter que falsificar documento, vai ter que... E não existe isso. Isso não é imigrante coxinha. Imigrante coxinha é aquele cara que vai fazer tudo certo. Aquele cara que vai fazer as coisas uma vez, mesmo que leve tempo, mas quando ele conseguir o green card dele, ele vai viver tranquilo, que ele fez tudo certo e que nada vai acontecer com ele, com a família dele dali pra frente. Então, assim, as coisas, para serem feitas da forma correta, levam tempo, custam dinheiro. E você tem que colocar isso na sua cabeça. Não tem advogado milagroso. Não tem empresa mágica que faz 90 propagandas e te manda e-mail falando: olha, eu posso conseguir o seu green card. Não tem green card de $1.000. Não é assim que funciona. As coisas são caras e as coisas levam tempo. Mas assim, o caro sai barato, né? Porque se você investir um dinheiro para você realmente imigrar de país e depois de alguns anos esse dinheiro voltar para você e para o resto da tua vida, você fez uma decisão correta, né? E assim, tem saído muita reportagem nas últimas semanas sobre o êxito de grandes profissionais do Brasil, né? Se você olha, o desemprego aqui nos Estados Unidos está ridiculamente baixo. E assim, por que nunca zero o desemprego? Porque você nunca consegue contratar a pessoa que você precisa. Você sempre tem uma parte da população que está desempregada porque a habilidade dela não é mais necessária na indústria, né? Não é mais necessária no mercado. E você tem uma outra parte que falta muito profissional. Então, por exemplo, a área que eu trabalho falta muito profissional. Então, assim, faz as coisas com calma, porque assim, uma coisa que tem, e tem muito aqui nos Estados Unidos, é vaga de emprego para quem é bem qualificado. Então, vamos começar de novo. Vou colocar aqui os pontos. Primeiro ponto: não tem atalho. O segundo ponto: as coisas levam tempo. O terceiro ponto: custam dinheiro, tá? O quarto ponto, que é primordial, é preparação, é planejamento, tá? Então, com esses 4 itens que eu coloquei aqui para vocês, vamos continuar o vídeo de hoje. No atalho, é aquela história, assim, não existe atalho, não existe caminho fácil. Tem pessoas que as coisas simplesmente acontecem na vida delas, as pessoas têm muita sorte, né? E eu me coloco nessa categoria, uma pessoa que nunca quis mudar para os Estados Unidos, nunca tinha pensado em vir para cá, morar aqui, e alguém foi para o Brasil, me viu o trabalho que eu fazia, achou que o trabalho que eu fazia era bom, me ofereceu um emprego aqui. Legal, disse não, um ano depois ele veio de novo e eu decidi, legal, vamos fazer isso. Mas para mim, para vocês terem ideia como é na minha cabeça naquele momento, o vir para cá era vir para ficar 2 anos, assim. Se tudo desse certo, a gente ficava 3 anos e voltava para o Brasil, né? Eu nunca pensei em ser um imigrante coxinha, um cara que ia imigrar de país e ia continuar em outro país, né? Então, assim, tirando essas pessoas que têm essa sorte ali das coisas acontecerem sem eles quererem, e que provavelmente não é o teu caso, que se você está assistindo esse vídeo agora é porque você quer fazer as coisas corretas e essa sorte ainda não apareceu para você, você tem que realmente ter calma, entender que não tem atalho, que tudo requer um planejamento, tudo requer uma execução, e isso vai levar tempo. E muitas vezes, se você não tem, por exemplo, como eu, que fui patrocinado pela empresa, vai te custar dinheiro, vai te custar um advogado de imigração, vai te custar um processo de tradução de documentação, vai te custar um processo talvez de você ter que fazer um MBA, de você talvez ter que abrir uma empresa aqui nos Estados Unidos. Então assim, tudo custa dinheiro, tá? E isso leva um certo tempo. Então você tem que ter isso muito claro na sua cabeça. Não tem atalho. Simplesmente não tem atalho. As coisas têm que ser feitas da forma correta para você ter um resultado de longo prazo. O segundo item ali, né, que é o tempo.
as coisas não acontecem de um dia para a noite. Comigo, como eu falei no começo do vídeo, eu tive sorte, as coisas aconteceram muito rápido para mim. Aconteceram em 4, 5 meses, mais ou menos, e ainda levou todo esse período de tempo para mim, porque a empresa que eu trabalho estava no momento que estava tendo um split entre duas empresas, então eu era funcionário de um CNPJ, eu ia para um outro CNPJ, que ia ser criado, quer dizer, tinha uma transição ali meio complexa, então levou um pouco mais de tempo. Mas uma pessoa que quer imigrar e que vai atrás de um advogado de imigração, que vai fazer todo um processo, vai tentar conseguir um EB da vida, um visto EB da vida, esse processo leva ali tranquilamente 1 ano. Agora, com pandemia, com um monte de processo ali enfileirado dos últimos 2 anos, talvez esse processo leve 2 anos para você. Mas esses 2 anos é bom, porque você se planeja, você trabalha com calma, você guarda dinheiro, você prepara o inglês da tua esposa, dos teus filhos, você começa a criar uma estratégia do que você tem que se preparar profissionalmente para ser um profissional bem-sucedido assim que você chegar aqui, e não ser que nem o Edu, por exemplo, cheguei, tudo era novo para mim, não tinha preparo nenhum para o que estava me esperando ali, eu aprendi ali na correria, ali no sufoco. Então se você tem esse tempo, esse 1, 2 anos, planejamento essencial, você pode se planejar, você pode entender como funciona, você pode ter um mentor que vai te ajudar, por exemplo, a pensar como vai ser a tua carreira, quais são os pontos que você tem que melhorar, como você tem que se comportar numa reunião, como é a cultura, coisas que eu aprendi apanhando, né? Eu aprendi apanhando, então você pode se planejar não só para a tua mudança, mas para a sua chegada. Então assim, planejamento é assim, uma das coisas mais importantes que você pode fazer para o teu futuro em outro país. Então assim, faça com muita calma, porque isso vai mudar não só a sua ida, mas a sua chegada. E a chegada é tão importante quanto a saída, né? Você quer chegar, você quer ser bem-sucedido. Então é muito importante você se planejar não só como sair, mas como chegar bem em outro lugar. E aí, né, um dos pontos que eu falei ali foi dinheiro, né? As coisas custam dinheiro, a não ser que você esteja sendo transferido pela tua empresa ali num visto L1 da vida, as coisas custam dinheiro, tá? Assim, você tem que ter tradução de documentos, você tem que pagar um bom advogado, você tem que fazer todo o processo, você tem que provar que você é um profissional que vale a pena receber aquele visto. Então as coisas assim levam tempo, envolve profissionais qualificados para fazer aquilo ali para você. E aí a gente entra na conta mágica do cara que tem um serviço que custa 10 e tem um outro que tem um serviço que custa 25. E aí você tem um outro que custa 35. Será que esse cara que custa 10 faz um trabalho bom, né? Será que a tua chance com aquele cara ali de 10 é real? Ou aquele cara ali talvez não consiga fazer um trabalho tão bom para você? Eu estou dizendo que tem profissional que vai te cobrar uma fortuna e porque ele cobra uma fortuna ele vai garantir que você vai ter um visto? Não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que toda categoria de serviço, inclusive advogado, você tem ali os níveis, né, de alguém que está mais no começo da carreira, alguém que tem uma taxa de sucesso menor, e você tem aqueles caras melhores, tem uma taxa de sucesso maior, que envolve melhores tradutores, envolvem melhores especialistas para entender o teu processo, para avaliar o teu processo, para revisar o teu processo, né? E aí você também tem aqueles outros que são os famosos, né, vamos assim dizer, que é um cara que vende uma imagem, né, de que vai conseguir para você um visto, mas que o histórico dele tem alguma coisa nebulosa. E isso é uma coisa muito legal da internet, né, muito legal da internet. Os nebulosos, geralmente, eles duram um período de tempo ali, né, eles duram ali 2, 3 anos, talvez 4 anos, começa a bombar de caso de gente que então eu comecei o green card, nunca terminei, esse cara tá roubando, esse cara tá sendo processado pela OAB, esse cara isso, esse cara aquilo. E isso faz parte daquele primeiro item lá que eu falei lá de trás do planejamento. Né? Planejamento inclui não só você encontrar um bom advogado de imigração, mas você investigar esse advogado de imigração. Qual é a credibilidade dele? Esse cara está há quanto tempo no mercado? Faz quanto tempo que ele está fazendo isso? Sabe, é muito complexo. E a gente vive hoje num mundo de que mídia social, de que YouTube, que ali, Instagram da vida, o que for,
Tem muita gente que passa uma imagem de ali extremamente bem-sucedido, de não sei o quê, quando na verdade as coisas não são muito assim. Então tem que tomar muito, muito, muito cuidado. E assim, tanto aqui nos Estados Unidos, né, como no Brasil, a advocacia não é um tipo de produto extremamente, vamos dizer assim, não vou dizer comercial, porque na verdade é comercial, mas onde propaganda não deve existir. Se está existindo propaganda sobre alguma coisa, é que tem alguma coisa errada ali, tá? Tem alguma coisa errada. Você tem que tomar muito cuidado. Bons profissionais, assim como bons médicos. Você não procura bom médico olhando um outdoor dele na tua cidade. Você vai por indicação. Alguém te indica um bom médico, fala assim, cara, aquele médico ali é muito bom, e você vai até ele, né? Você não vai porque o cara tem uma foto bonita no outdoor ou porque tem um Instagram com 50 mil pessoas, entendeu? Então, assim, é muito complicado. Então, tome muito cuidado com advogado de imigração. Tem muita gente nebulosa por aí, tem muita gente shady, vamos assim dizer, né, que está ali em situações estranhas. Então, toma muito cuidado com isso. E aí, faz tudo certo, que, assim, a chance do teu visto ser aprovado nos próximos anos, se você for um profissional qualificado, que você tem formação, você tem histórico profissional, você trabalha numa área que tem uma demanda absurda aqui nos Estados Unidos e tal, mesmo que você não tenha uma empresa te patrocinando por trás, aumentou e aumentou muito nos últimos anos, né? É aquela história, há 20, 30 anos atrás, você via alguém que mudava de país, ou porque ele era imigrante ilegal, ou porque ele era transferido pela empresa, né? E o cara que conseguia vir para cá, por exemplo, que não era nessas duas categorias que eu falei, era o multimilionário que conseguiu abrir uma empresa e mudar de país, ou era o famoso, né? Você não tinha classe média, como provavelmente você que está vendo esse vídeo e eu, que migrava de país por conta própria. Aquele cara que botava dinheiro, corria atrás de um advogado e conseguia migrar de país. Você não via isso no Brasil, né? Você via só os 3 cenários ali que eu falei. Agora não. Agora você vê cada vez mais brasileiros saindo do Brasil por conta própria, pagando visto, correndo atrás de advogado para conseguir imigrar, de diversas formas, né? Aquela história, o cara vai vir assim com um vistozinho de estudante que vai fazer curso de inglês. Cara, essa história não existe. Isso é assim, tem gente que consegue, putz, mas não é assim que funciona. Nós estamos falando de quem vai conseguir, aquele cara que vem para cá fazer um MBA no MIT, ou aquele cara que é um profissional super qualificado com 20 anos de história, que vai conseguir um EB, e vai conseguir esse EB provavelmente lá no Brasil consular. O cara não vai nem vir para cá. O cara vai do Brasil fazer o processo dele inteiro, o cara não vai mudar a vida dele, e aí quando ele conseguir o visto, ele vai poder mudar para cá, né? Então assim, a gente tem que pensar que hoje as coisas mudaram, os Estados Unidos estão precisando de profissionais extremamente qualificados e cada vez mais eles estão aprovando vistos de profissionais extremamente qualificados que não estão vindo para uma empresa. Que o cara vai vir para cá com uma permissão de trabalho e o cara vai procurar um emprego e vai começar a carreira dele aqui em outro país, né? E o que eu tenho visto várias pessoas fazendo, e eu tenho vários casos que eu vou trazer aqui de gente, é gente que trabalha numa empresa, por exemplo, americana e não consegue um cargo aqui nos Estados Unidos por causa do problema do visto. Aí o cara batalha o visto dele, planejando, imigrante coxinha, vai lá, planeja, chama um advogado, consegue um visto, consegue um EB da vida, e aí na hora que ele tem um EB na mão, ele aplica para uma vaga, na própria empresa que ele trabalha, e aí ele é transferido sem necessidade de visto, porque ele já tem o visto. Então ele aplica numa vaga aqui nos Estados Unidos, o cara fala, você tem visto? Tem. Ah, então pode vir. E aí o cara vem trabalhar na mesma empresa, sem precisar do visto, porque as empresas não querem mais passar pelo perrengue de trazer o cara por L1. Porque quando você traz um cara como L1, querendo ou não, a empresa é responsável por você, ela tirou você do teu país. Não foi só uma decisão só tua, teve uma decisão da empresa de trazer você de um país para o outro. Agora, no momento que você já fez esse processo, o próprio gerente que tem a vaga, como se fosse, por exemplo, eu contratando alguém, entre eu pegar essa pessoa que está em um outro país e trazer ela no L1, eu sinto a responsabilidade nos meus ombros de que eu trouxe aquela pessoa e que eu tenho que fazer ela bem sucedida naquele país. E eu tenho o peso na minha cabeça também de que eu não posso emitir aquela pessoa porque ela não pode trabalhar para outra empresa, ela vai ter que voltar para o país dela. No caso de alguém
que é lá, imigrante coxinha que foi, pegou um advogado de imigração, conseguiu um EB, e o cara tem um EB, e eu contrato o cara, o cara trabalha comigo 6 meses, puta, o desempenho do cara não tá legal, vou ter que mandar o cara embora. Eu mando o cara embora, mas eu sei que ele pode arrumar emprego em outro lugar, ele não vai ter que mudar de país, tá? Então, assim, tem muito caminho para você ser bem-sucedido e você conseguir mudar de país. E a ideia do imigrante coxinha é exatamente disso. Trazer histórias, trazer gente, contar formas de que você vai conseguir fazer isso de uma forma correta, sem você depender do teu empregador, né? Como foi o meu caso, eu dependi do meu empregador, e eu até brinco, né? Eu era um escravo muito bem remunerado, mas eu não podia mudar de emprego. Eu estava vinculado à empresa que eu trabalhava até eu ter o meu green card. Alguém que vem com o EB da vida, não, tem flexibilidade total. E se eu contar para vocês o tanto de ofertas de headhunter que eu recebi para conversar, para mudar de emprego, enquanto eu não tinha green card, foi um negócio absurdo. Foi um negócio assim, fora de série. Mas eu não podia nem conversar, porque eu não tinha green card, né? No momento que eu tinha o meu green card, aí as conversas podiam acontecer. E aí aconteceu, eu saí da empresa que eu trabalhava, que me trouxe para os Estados Unidos depois de basicamente 4 anos. Eu saí da empresa e trabalhar numa startup. E aí depois de 2 anos nessa startup, eu voltei para a empresa que me trouxe para os Estados Unidos. De tanto que eu gosto da empresa que me trouxe para os Estados Unidos. Mas foi importante para mim eu ter saído dessa empresa, ter voltado, eu ter tido essa liberdade de me movimentar de emprego. E eu quero que você também tenha essa liberdade se você não está conseguindo, por exemplo, ser transferido pela tua empresa, tá bom? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Faz o teu comentário aqui do que você quer ver, tá? Porque aí eu faço conteúdo focado nisso. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.